Olá, bem-vindos à segunda aula da maratona de final de ano. Segunda-feira falamos sobre os erros que matam o lucro e foi uma aula sensacional. E se tu ainda não assistiu, te recomendo a olhar a primeira aula da maratona. Eu vou deixar aqui na descrição o link da aula. Já me segue no Instagram para me acompanhar, lá eu falo tudo sobre como vender mais na tua loja. Já se inscreve aqui no canal para receber as notificações da próxima aula, que vai ser sexta-feira, às 19h30 aqui no YouTube. Hoje a nossa aula é rápida, direta ao ponto e sem enrolação. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos trabalhando com lojas de moda, é que o Natal e o Ano Novo não são só datas de venda. São uma prova de posicionamento. É nessa época que a cliente decide quem ela vai continuar comprando no próximo ano. Tá, mas o que define isso? A experiência, o encantamento, o valor percebido e não o preço. E o mais curioso é que mesmo sendo o melhor trimestre do varejo, muitas lojas terminam dezembro exaustas, com estoque parado e o lucro mínimo. Porque caíram na armadilha de achar que precisam vender barato para vender mais. E hoje eu vou te mostrar como é possível lucrar no Natal e no Ano Novo sem descontos, com estratégias que as grandes marcas aplicam, mas adaptadas à tua realidade, da realidade da tua loja. Só que antes de começar, eu preciso que tu entenda. O que faz uma loja vender bem nessa época começa muito antes do cliente entrar para comprar o presente de Natal. O primeiro erro é querer empurrar o produto quando o cliente ainda nem está no clima. O segredo é aquecer o desejo antes da data. As marcas inteligentes já começam a plantar o clima de Natal no início de novembro. Elas não vendem produto, elas vendem sentimento. Quer ver uma coisa? Enquanto uma loja tá lá postando, chegou novidade de Natal, a outra tá criando uma campanha de experiência, mostrando ideias de presente, mostrando como uma peça de festa também pode ser usada no dia a dia, mostrando emoção. Percebe a diferença? Uma tá só vendendo o produto, a outra tá conectando. E quem conecta vende antes, vende melhor e nem precisa dar desconto. Quando tu cria uma campanha, tu muda o foco da venda. Tu deixa de vender o que tu tem e começa a vender porque aquilo importa. Isso muda tudo. O posicionamento da marca, o tipo de cliente que tu atrai, o valor que tu pode cobrar. Então para de passar dezembro vivendo para pagar a conta e faça o teu dezembro o melhor da história da tua loja e abrindo espaço para crescer teu faturamento em janeiro também. Então, o que tu precisa fazer é criar esse momento de desejo na tua comunicação. Deixa o cliente sentir que ele precisa da tua marca para viver esse momento e não para pagar menos, mas para se sentir incrível. Agora, vamos falar sobre o ambiente. Dezembro é o mês da experiência. E aqui vai uma verdade para ti, o cliente compra com os olhos antes de abrir a carteira. Então, se a tua loja, o teu Instagram, se for online, por exemplo, se tu tem site, não transmite o clima de Natal, tu tá perdendo vendas. Mas calma, eu não tô falando de encher a loja de pisca-pisca vermelho. Eu tô falando de criar atmosfera, de pensar
nas cores, na vitrine, nas fotos, na forma como tu apresenta as peças e até no cheiro do ambiente. Tu não precisa de foto profissional em estúdio para postar, mas tu precisa fazer as fotos. Porque o que eu vejo muito é gente postando foto das peças no manequim, no chão. E, sinceramente, isso não vende. O manequim existe para quem tá passando pela loja física ter uma ideia de como a peça fica no corpo. Mas quem compra online quer ver o caimento, quer se imaginar usando a peça. Ah, Ana, mas eu não tenho modelo para fotografar. Faz tu mesma? Ah, mas eu não gosto do meu corpo. Olha, as pessoas estão cansadas de ver só gente perfeita na internet. Elas querem se identificar, ver alguém real, ver que dá pra ficar linda com o corpo que tem. Tá, e pegar as fotos dos fornecedores? Também não. Porque as tuas concorrentes têm acesso às mesmas imagens. E aí tu perde totalmente a tua identidade. Seja única. Usa o que tu tem hoje. Tem vários aplicativos hoje que melhoram a edição. E não precisa do celular mais moderno para começar. O meu também não é o último lançamento. E eu tô aqui gravando para ti. Então não te lamenta. Trabalha com o que tu tem. Porque a única forma de mudar a tua realidade é vender muito com o que tu já tem nas mãos. As marcas que vendem mais nessa época são aquelas que criam um cenário onde o cliente quer estar. Tu não precisa de dinheiro para isso, tu precisa de intenção. É sobre pensar o que a minha cliente quer sentir quando entrar na minha loja. Ela quer se sentir linda, poderosa, valorizada? Ela quer sentir que aquela loja é o lugar dela? Ela quer confiança? Ela quer sentir que não vai errar? Que a loja entende o corpo dela, o estilo dela e o que ela precisa naquele momento? Quando o ambiente, o atendimento e a comunicação passam segurança, o vou pensar vira vou levar. Quando tu entende o sentimento, tu cria um ambiente que vende sozinho. E é aqui que entra o poder da vitrine, seja ela física ou digital. Uma vitrine bem pensada não mostra tudo que tu tem. Mostra o que a tua cliente precisa ver primeiro para desejar o resto. Anota isso. E se tu acerta nisso, o preço deixa de ser o centro da conversa. Agora, a cereja do bolo. Como vender sem desconto? E para isso, a tua comunicação precisa mudar. Quando tu fala de preço, tu atrai caçadores de promoção. Quando tu fala de propósito, tu atrai clientes fiéis. Então, o que as lojas inteligentes fazem? Elas reposicionam o valor. Elas mostram que comprar na tua loja é uma escolha inteligente e não uma compra por impulso. Por exemplo, em vez de mostrar a blusa de R$ 99, tu pode mostrar a blusa que tu vai usar nas festas e ainda vai combinar com teu jeans favorito em janeiro. Tu transforma o preço em usabilidade. Tu mostra a vantagem real e tu prova o valor. Isso é o que faz a cliente pensar: valeu a pena. E no final, é isso que o Natal representa: escolhas. Quem compra de ti escolhe te apoiar, escolhe a tua marca, escolhe o que ela quer sentir. E quando tu entende isso, tu para de vender roupa e começa a vender significado. Tá, mas agora tá chegando a Black Friday, né? E eu já sei o que vai acontecer. Toda loja vai colocar 50% de desconto, liquidação, tudo pela metade do preço. Mas lembra daquela frase que a tua mãe falava? Tu não é todo mundo.
Pois é, isso vale para tua loja também. Tu não é igual às outras. E é justamente por isso que tu precisa entender uma coisa. Quem faz diferente do que todo mundo faz, se destaca. Tu tem duas opções. A primeira, entrar na onda das promoções, vender bastante, mas no final ver que o lucro mesmo não existiu. E ainda desvalorizar a tua marca atraindo um monte de gente que nem é o teu público ideal. Ou a segunda opção, que é a que eu te recomendo, é criar algo que chame mais atenção do que uma promoção. Algo que mude o foco do preço para o desejo. E sim, isso é totalmente possível. Tu só precisa de estratégia. E é exatamente isso que eu ensino para as minhas alunas dentro da consultoria. Porque enquanto muita gente está focada em baixar preço, as minhas alunas aprendem a criar campanhas que fazem um cliente comprar pelo desejo e não pelo desconto. E é justamente isso que muda o jogo no final do ano. Hoje eu quis te mostrar que vender bem no Natal e no Ano Novo não é só sobre ter desconto, é sobre ter estratégia e propósito. É sobre fazer a tua marca ser lembrada, desejada e principalmente valorizada. Mas claro, para aplicar tudo isso do jeito certo, tu precisa de um plano estruturado. E é aqui que entra a minha consultoria premium. Se tu quer virar o jogo de verdade e chegar em janeiro com um plano de crescimento para 2026, é exatamente o que tu precisa. Nela eu cuido de tudo. Tudo contigo. Instagram, vitrine, compras, estoque, precificação, estratégia de vendas. A gente faz um diagnóstico completo na tua loja. A gente faz aí uma conversa de 1h30, cria um plano para os próximos 30, 60 dias e tu recebe ainda o meu suporte por 15 dias. E um checklist de execução para te entender aí os teus resultados, o que melhorou e ainda o bônus da planilha de gestão de faturamento que eu mesma uso com as minhas clientes. Certo? A decisão é tua. Tu pode continuar tentando vender sozinha no improviso ou tu pode fazer diferente e lucrar de verdade nesses 3 meses mais fortes do varejo. O Natal já tá, batendo na porta e eu te garanto que ainda dá tempo de virar o jogo. Então, se tu quer a minha ajuda, o link tá aqui na descrição. E se tu gostou dessa aula, te prepara para a próxima, porque nela eu vou te mostrar como usar o estoque que tu já tem para multiplicar o teu lucro sem precisar comprar mais nada. E eu te vejo na próxima aula da maratona de final de ano. Tchau!